Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Antes da gente começar o Evangelho, quero só dar um recadinho. Bem, a nossa casa espírita, o Centro Espírita Antônio de Pádua, CEAP, está bem atuante agora nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube. E a gente convida a todos que possam nos seguir lá, ok? É isto. Bom, agora vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, na nossa casa de oração, onde buscamos o remédio espiritual que tanto necessitamos na nossa jornada, na nossa caminhada. Vamos agora, neste momento, deixando lá para o lado de fora todo e qualquer pensamento, sentimento que possa ter nos desestabilizado hoje, nesta semana, e que possamos estar aqui conectados com a espiritualidade, com os irmãos espirituais que nos amparam, que nos ajuda, nos acolhe e que estão aqui neste ambiente bem antes de nós chegarmos, para cuidarem de nós, pois eles sabem o que cada um de nós necessita. Então vamos nos conectando, abrindo os nossos corações, para que nós possamos receber tudo aquilo que necessitamos e merecemos, para que possamos sair hoje, aqui, bem melhores do que nós chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos tratar do capítulo 17. É o capítulo que diz assim: sede perfeitos. E hoje nós vamos falar da virtude. A virtude está lá no item 8 deste capítulo. Mas antes de nós falarmos da virtude, vamos entender aqui o que Jesus quis dizer para nós quando ele fala sede perfeitos. Jesus, ele não quis dizer que nós tivéssemos a perfeição absoluta de Deus. Porque perfeição absoluta, só Deus. Nós somos seres perfectíveis. Fomos criados por Deus, a fonte criadora. Nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. E conforme nós vamos passando de encarnação a encarnação, nós vamos evoluindo rumo à perfeição. Todos nós, indistintamente. Às vezes passa pela nossa cabeça que Jesus já veio perfeito. Não. Jesus, ele passou por todos os processos, como nós. Foi criado também simples, ignorante, e foi atingindo a perfeição conforme ele foi encarnando, desencarnando, encarnando, em vários mundos, como nós sabemos, que nós não necessariamente encarnamos no mesmo planeta, podemos reencarnar em planetas diferentes, e assim nós vamos seguindo rumo à perfeição, uma perfeição relativa, não a perfeição de Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, como nós, seres perfectíveis, como nós vamos atingindo essa perfeição que Jesus espera de nós? Aí entra a virtude. Nós vamos, de encarnação a encarnação, desenvolvendo as nossas virtudes. O que será a virtude? O que é a virtude? O que é ser virtuoso?
Raul Teixeira, ele é um divulgador da doutrina espírita e ele resume a virtude da seguinte forma: ele diz assim: a virtude é a disposição da alma de agir no bem. Todas as vezes que agimos no bem, é virtude. Então, muitas vezes, passa pela nossa cabeça que virtuoso é só a Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier. Claro, são espíritos virtuosos que passaram por aqui, encarnados, mas nós, seres também, num determinado patamar de evolução, também podemos desenvolver as nossas virtudes. Por quê? Porque a virtude, aqui a gente não está falando só da questão da religiosidade, da crença na religião. Nós estamos aqui falando da virtude em vários aspectos. No aspecto intelectual, moral, ético, profissional. Então, tudo aquilo que nós fazemos com amor, com um bem desprendido, nós estamos desenvolvendo a nossa virtude. Por exemplo, quando nós, no nosso profissional, nós trabalhamos com amor, no bem, com respeito, respeitando o próximo. Se eu sou chefe, vou respeitar o meu funcionário. Se eu sou funcionário, vou respeitar a minha chefia, respeitar meu salário. Isso é desenvolver a virtude no profissional. No intelecto, se eu tenho um intelecto mais desenvolvido que o meu irmão, se eu procuro orientar, ajudar naquilo que eu tenho mais entendimento, com amor, com respeito, não desmerecendo o meu próximo, o meu irmão, eu estou desenvolvendo a minha virtude no aspecto intelectual. Na ética, no moral. Na moral é o que Jesus mais nos chama a atenção no Evangelho. Porque quando nós desenvolvemos a virtude moral, nós estamos no caminho rumo à perfeição. Então, as virtudes nós vamos desenvolvendo nas pequenas coisas que nós fazemos, nos pequeninos bem que nós fazemos para o outro, não o bem com interesse pessoal. É claro que a virtude ela se desenvolve conforme nós vamos fazendo o bem, sem interesse pessoal e sim com amor, com aquele prazer de ver o próximo feliz com a nossa ajuda. Compartilhar de coração aquilo que nós temos de bem. E quando nós desenvolvemos as virtudes morais que Jesus nos ensinou, quando a gente fala da paciência, misericórdia, do perdão, todas as virtudes que Jesus nos ensinou, automaticamente nós vamos desenvolvendo as virtudes materiais. Porque quando nós desenvolvemos as nossas aptidões no profissional e nós vamos desenvolvendo a virtude ali, é porque o moral já foi desenvolvido em nós. Nós já entendemos um pouquinho o que é o amor, o que é a paciência, o que é o perdão, o que é a resignação dentro do ambiente profissional. Aqui a gente está dando um exemplo da questão profissional, mas tem o leque é muito aberto, é vasto a questão das virtudes que nós vamos desenvolvendo. Então, aquele bem que eu faço, pequenino que seja, desprendidamente, sem interesse pessoal, é a virtude que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. E isso nós vamos desenvolvendo de encarnação a encarnação, porque a natureza não dá saltos. A gente muitas vezes se cobra, principalmente quando a gente já conhece o Evangelho de Jesus. Nós vamos lá, estudamos o Evangelho de Jesus, aí a gente se cobra que a gente precisa melhorar. Mas a natureza não dá saltos. A gente vai melhorando devagarzinho, de encarnação a encarnação. E hoje, aqui, agora, é o momento de nós começarmos a despertar para isso. Então, tudo quanto nós vamos fazer, que possamos fazer com desprendimento. O desprendimento é a chave
para a gente dar o passo para desenvolver a virtude, uma das virtudes, não é? O bem, fazer sem ostentação, sem orgulho, não é? Com humildade, porque o orgulho é um grande entrave ainda para a nossa evolução, em todos os aspectos. E a gente não tem como desenvolver as virtudes com o orgulho na frente. Porque não adianta a gente ir lá fazer a caridade, mas para aparecer para o outro, não. Porque ninguém precisa saber do bem que a gente faz. Porque no final das contas, somos nós e Deus. A conversa é com a gente e Deus. Ninguém precisa fazer. Porque quando eu faço a caridade, faço bem para o outro, pensando no que as pessoas vão achar, eu estou colocando o orgulho e a vaidade na frente. Aí não tem mérito. Aí a gente não está desenvolvendo a virtude do modo que Jesus nos ensinou. E a gente só vai caminhar rumo a essa perfeição que ele nos ensina neste capítulo se a gente fizer com desprendimento, com amor, com humildade e com a vontade de que o outro esteja feliz. Feliz, aquela felicidade que nós desejamos para nós mesmos. E não podemos esquecer de nós, precisamos ser virtuosos conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente se cobra, a gente não se perdoa. Isso não é ser bom, bondoso conosco mesmo. Porque as virtudes não é, segundo Raul Teixeira, a disposição da alma de agir no bem. Todas as vezes que agimos no bem é virtude. Então precisamos agir no bem conosco mesmo, sem nos cobrar, sem nos apressar, com calma, com tranquilidade, que todos nós chegamos lá. Nós temos, não que a gente vai ficar na inércia e não vai se esforçar, mas nós temos aqui a próxima encarnação, a outra é outra, então a gente não precisa se sufocar. Vamos fazendo à medida que dá para nós. A gente sabe que vai dar para a gente. E vamos devagarzinho. A gente já conhece o Evangelho. Então agora é praticar, nos esforçar, porque o importante é despertar. Temos que desenvolver as virtudes. Né? Então, a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ou seja, para nós chegarmos nesta perfeição que Jesus nos ensina, nós vamos ter que ser virtuosos em todos os aspectos, nas questões materiais e nas questões morais. E toda virtude exige um saber, senão será uma bondade vazia. Então, quando nós vamos agir no bem, fazermos um ato de bondade, nós precisamos saber, ter sabedoria. Por quê? Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero ser bom com a criança e vou dar o doce para a criança antes da refeição. Isso não é agir com discernimento, não é agir com sabedoria, porque eu preciso conhecer e preciso saber que o doce antes da refeição não é saudável para a criança. Então, toda vez que eu vou fazer o bem, eu preciso ter o discernimento. Não é ser bom sem raciocínio. Outro exemplo, por exemplo, eu passo numa blitz policial, sei que um amigo, uma amiga minha está dirigindo lá atrás embriagado e ligo, tem uma blitz, desvia o caminho. Aí acontece um acidente porque aquela pessoa estava embriagada. Eu estou agindo na bondade com discernimento? Não. Então nós precisamos desenvolver o nosso intelecto. Nós precisamos adquirir conhecimento para que esta bondade que nós precisamos, a bondade que a gente precisa atuar, ela seja com raciocínio, com discernimento,
algo que não prejudique o outro nem a mim mesmo. E isso requer justiça, discernimento, bom senso. A gente precisa de bom senso para agir na bondade. Não é só agir por ser bom sem conhecimento, porque senão fica uma bondade vazia e aí a virtude não se desenvolve. Eu não vou estar desenvolvendo a virtude se eu agir impensadamente. Por isso nós precisamos discernir na hora da bondade. Nem toda bondade é bom para nós mesmos e para o outro. Né? E não tem como nós falarmos de virtude sem falar da reforma íntima. Porque conforme nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, vamos nos tornando virtuosos, nós estamos fazendo a nossa reforma íntima, nós estamos nos reformando, nós estamos agindo no bem e nos transformando em pessoas melhores. Então, a virtude e a reforma íntima, elas estão ali, caminhando juntinhas. Então, precisamos desenvolver para que a reforma íntima se dê em nós. A reencarnação, é claro, não tem como falar da reencarnação quando a gente fala da virtude da reforma íntima. A natureza não dá saltos, a conquista evolutiva do espírito, ela vai se dando paulatinamente, não é da noite para o dia, e nós vamos melhorando. Por isso temos que nos esforçar, por isso é importante nós adquirirmos conhecimentos. Jesus já nos falou, amai-vos e instruí-vos. Portanto, nós precisamos nos instruir também, porque assim nós vamos amar da forma que Jesus nos ensinou, com raciocínio, não é? Então nós precisamos nos instruir. Quando a gente se instrui, nós fazemos a caridade com raciocínio. Vamos desenvolvendo essa virtude de maneira correta. Né? Jesus era a própria encarnação da virtude, porque Jesus tem todas as virtudes desenvolvidas. Ainda quando Jesus queria corrigir um irmão, quando ele falava sério com um irmão, quando ele via aquele irmão agindo no erro, ele falava com amor, com educação. Ele falava com vontade daquele irmão melhorar, com vontade de que aquele irmão fosse uma pessoa melhor. E Jesus tinha, até na cruz, Jesus demonstrou que ele tinha o perdão desenvolvido. Por quê? Porque com toda aquela questão acontecendo, ele olhou para cima e falou: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus mostrou que era virtuoso, todas as virtudes desenvolvidas o tempo todo que ele esteve aqui conosco, encarnado. E o ponto mais elevado da virtude é atingido sem o interesse pessoal. O interesse pessoal, ele é o grande antagonista da virtude. Porque quando eu coloco o orgulho na frente, aí já colocamos a perder o processo do desenvolvimento das virtudes. E as virtudes morais que Jesus nos chamou a desenvolver, quais são? A caridade, que é a maior das virtudes. Quando a gente já desenvolveu a caridade, é porque todas as outras virtudes nós já desenvolvemos em nós. O perdão, a misericórdia, a humildade, a mansidão, a compaixão, a justiça, a honestidade, a paciência, a tolerância, a resignação e por aí vai. Quando nós chegamos na caridade, que é fazer para o outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, nós já atingimos todas as outras questões. E estamos trabalhando em nós para isso, não é? Então, a virtude e a humildade também
caminham juntas, porque não tem como desenvolver cada qual das virtudes sem desenvolver a humildade, não é? E estamos aqui falando também do apego, que o apego dificulta o desenvolvimento das virtudes. Sempre que vamos trabalhar no bem, não temos que estar apegado às coisas ou às pessoas, temos que fazer para um bem, o bem coletivo, o bem do outro, o bem de nós mesmos, sem pensar no apego, porque quando a gente se apega, a gente tem dificuldade de doar. Por isso o desapego é importante. Como que a gente vai doar ainda com aquela energia apegada? Então, sempre quando vamos doar, temos que desapegar, nos desligar. Pelo menos nos esforçar para desapegar. E aí a gente vai terminando com uma reflexão de Lacordaire, que ele diz assim: na balança divina, somos todos iguais. Só as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Então, que possamos refletir nesta questão, que possamos pensar em qual das virtudes eu estou trabalhando mais, em qual eu estou falhando. Eu estou sendo virtuoso na minha família, no meu profissional, no social, nas minhas amizades. Em que virtude eu preciso ainda me dar mais, me dedicar mais? Então, que possamos, esta noite, sair daqui com esta reflexão sobre as virtudes e que possamos nos esforçar a cada dia sermos mais virtuosos em todos os aspectos das questões das nossas vidas, do nosso cotidiano. Graças a Deus. E agora nós vamos treinar a caridade, né? Caridade que a gente precisa, né? Porque sem a caridade não há elevação, não há evolução. Então aqui a gente tem a oportunidade de fazer a caridade neste momento, que é a hora das vibrações, onde a gente vai doar, onde a gente vai mentalizar e com a certeza que essa ajuda, esses fluidos chegam onde quer que nós imaginemos. Então vamos abrindo os nossos corações, vamos fechando os nossos olhos e assim, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. Vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar para o bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo a todos com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem nas ruas e encontrem mãos amigas para ampará-los. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelos asilos e por todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais, que possam encontrar médicos caridosos e comprometidos pela profissão. Vamos vibrar pelas cadeias públicas, penitenciárias e por todos os irmãos que lá se encontram, que possam refletir sobre seus atos e que tenham novas oportunidades para se melhorar. Por esta casa que nos acolhe e por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, pelos nomes colocados na caixinha de vibrações, pelo nosso lar, pelos queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes. E essa luz
transborde por portas e janelas e vá envolvendo todos os nossos vizinhos. E assim, pedimos permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. E para encerrar, vamos à prece de Meimei. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, divino e amado Mestre. Graças a Deus. Que todos nós tenhamos uma linda semana. Agora vamos aos passes. Primeiramente, os pais, os quais as crianças se encontram lá na sala Batuíra, depois os idosos e por ordem de fileira. Graças a Deus.